que são cristãs, que são servos de Deus, que vivem dentro da casa do Senhor e que mesmo assim passam por lutas, passam por dificuldades, enfrentam dores. Essas dores, esse sofrimento viram cicatrizes. É isso. É para esse público, o alvo é esse, é você, o crente que está aqui, tá? Igreja versus sofrimento. Algo importa a se pensar é que a igreja não está preparada para sofrer por intermédio da pregação. Vivemos uma cultura que foge da dor e da frustração. Vocês já perceberam isso? A gente está sempre fugindo da dor e da frustração, sendo que a Bíblia, ela fala ao contrário, que a gente vai passar por esses momentos. Então, muitos cristãos, muitas pessoas, elas tentam entrar na igreja para fugir da dor e da frustração. Só que o local que ele está buscando esse refúgio não é aqui. Aqui, Deus vai te ensinar o que fazer com essa dor e com essa frustração. Ele não falou que você vai deixar de sofrer. Ele vai te ensinar a sofrer. Entendeu? Eu não estou pregando aqui algo para os irmãos para deixar o irmão depressivo. Eu não quero deixar você depressivo. Eu quero que você entre numa realidade. Eu quero que você saia da realidade paralela e venha para a realidade cristã, que é o quê? Nós vivemos para Cristo. Nós fazemos coisas para o Senhor. E essas coisas, dentro desse caminho, vão existir percalços. A gente vai tropeçar muitas vezes. A gente vai ser embarreirado muitas vezes. E como resolver isso? De que forma, de que maneira a gente pode atuar na nossa vida com a ajuda de Deus para que a resposta seja a melhor possível? Amém. E deixei ali um pedacinho ali de uma frase que diz assim, ó, sem dor, sem ganho. Tá bom? Sem dor, sem ganho. Lá fora a gente escuta muito isso. Você quer passar num concurso, você vai ter que sofrer. Como? Estudando. Você vai ter que abdicar de muitas coisas. Você vai ter que abdicar da família. Você vai ter que gerar mais tempo na tua vida para que você possa ter momento de estudo. Você vai ter que largar os amigos, vai ter que largar o futebol. Você vai ter que largar o shopping. Por quê? Você vai ter de que se dedicar para um concurso. E toda essa decisão que você toma, isso é uma dor, tá bom? Estou dando um exemplo, e tem muitos outros, tá? O Evangelho nos chama ao equilíbrio, tá? O Evangelho, ele nos chama ao equilíbrio. E você ter conhecimento da dor, ter conhecimento do sofrimento, é um equilíbrio? É, porque a Bíblia nos diz isso. A Bíblia nos diz que nós vamos passar por essas situações e Deus está nos preparando para isso. É agora que Ele está nos preparando. A gente não pode fugir, não podemos ficar ao largo do sofrimento. Eu não posso falar assim, não vou entrar de cabeça em tal situação porque eu tenho de me frustrar. A ideia aí fora é justamente essa. A pessoa fala assim, olha só, não vou começar esse relacionamento. Por quê? Porque eu acho que eu vou me frustrar lá na frente. Não, eu não vou começar esse negócio aqui, eu não vou abrir essa empresa. Por quê? Eu vou sofrer lá na frente. Não pode, entendeu? Você não pode avaliar a tua vida e colocar toda a tua vida em função de uma frustração. Não pode acontecer isso. Se a frustração vier, o que você vai fazer? Como você vai atuar? Você tem controle sobre a frustração? Não. Não temos nenhum controle sobre qualquer tipo de frustração. Você pode evitar de entrar em alguma situação qualquer da vida. Porém, outras vão acontecer, e você vai estar preparado? Provavelmente não, porque você não se arriscou em canto nenhum. Você não tentou fazer nada, tá bom? Então, ó, o Evangelho nos chama ao equilíbrio. Faz parte do equilíbrio do Evangelho, tá? O sofrimento, dores, cicatrizes, né? Quando abre uma ferida e ela fecha. Já pensaram em cicatriz? O que é uma cicatriz? Cicatriz é quando você tem uma ferida fechada. Tá entendendo? Aquela ferida fechada, aquela cicatriz, é um sinal que você tem de recordar e olhar para aquilo ali e falar assim, bom, aconteceu isso na minha vida.
Você não pode simplesmente passar por qualquer situação que te afligiu muito e aquilo ali não ter gerado nada dentro de você. Se gerou uma ferida e aquilo gerou uma cicatriz, a cicatriz é um sinal de que você tem que olhar de tempos em tempos para aquilo ali. Pode ser para você não fazer de novo, pode ser para você recordar e dizer que Cristo foi maior na sua vida, que você conseguiu te libertar daquela situação, gerou algo, gerou uma dor e gerou uma cicatriz, tá bom? E a cicatriz é para você de tempos em tempos olhar para ali. Então a gente está falando de cicatriz também, é de uma dor que ela é de uma ferida que foi fechada, porém ela deixou uma marca. Tá bom? Somos atingidos ao sofrer, mas sofremos para a glória de Deus. Quem é assim? Quem veio para cá, para a igreja, para sofrer para a glória de Deus? Tá? É isso. A gente é assim. Por isso que o público, eu sei que são vocês, são os cristãos que estão aqui. Não tem como eu falar essa palavra para outra pessoa, porque o cristão, ele está disposto a sofrer para Cristo. Ele está disposto a abrir mão da vontade dele para o Senhor. Tá? O sofrimento, as aflições, as cicatrizes não podem e nem devem gerar amargura de alma. Tá? Amargura de alma. Porque a gente vê muita gente amargurada, com a alma ferida, entendeu? Pessoas com dificuldade de relacionamento com muitas outras coisas. Porque elas não conseguem, muitas vezes, entender porque Deus deixou de fazer uma coisa ou outra para ela. Entendeu? Elas não conseguem entender isso. E elas não conseguem entender que isso é plano de Deus para a sua vida. Quando você quer algo e Deus deixa de fazer algo para você, você pensa que Deus deixou de te amar. É isso? Deus deixou de te amar? Ou Ele está te dando o rumo que você deveria sempre ter tomado? Só que você, por algum motivo ou outro, você tentou alguma coisa e Deus disse não. Quando Deus diz não, é motivo de você parar? Você tem de parar? Deus falou não para você. Agora você tem de parar? Não. Ele falou não aqui, então a gente vai para outro caminho. Entendeu? Chegou lá, falou um outro não, a gente muda o caminho de novo. Só que ao cristão não é dado o direito de parar. Por isso que nós vimos tantos cristãos nas igrejas, por aí, aqui, em qualquer outro lugar, com dificuldade de se manter na igreja, de se colocar na igreja. Porque ele quer que Deus faça aquilo que ele colocou no seu coração. Deus é obrigado a fazer algo para você nesse nível? Não. Só porque eu aceitei Jesus, Jesus é obrigado a fazer algo para mim em qualquer tipo de coisa? Eu posso vamos colocar uma expressão que fala aí fora, colocar uma faca no pescoço do Senhor e falar, o Senhor é obrigado porque eu te aceitei, eu sou teu servo, eu sou teu filho, eu te sirvo aqui neste lugar. O Senhor é obrigado a fazer algo para mim? Não. Negativo. O Senhor não é obrigado. Ele está aqui para te auxiliar a chegar ao céu. É isso. O nosso Deus é isso, tá? Devemos glorificar a Deus no meio da provação, não desperdiçando o nosso sofrimento. Devemos usar o sofrimento para agradecê-lo. Se você é um crente que faz isso muitas vezes, você vê que a sua vida é muito diferente. Quando você passa por um sofrimento, olha só, eu não estou pregando aqui que a gente tem de viver em sofrimento, não, tá, irmãos? Não é isso, não. Eu estou dizendo que o sofrimento e a dor, ela existe. Eles existem, né? O sofrimento e a dor, eles existem. A cicatriz existe. Eu estou pregando aqui o que você tem de fazer no momento que chegar o sofrimento. No momento que você está passando o sofrimento. No momento que você passou, são momentos distintos. Chegou o sofrimento, o que você tem que fazer? Você está passando por um sofrimento? Qual é a minha posição? Você terminou de sofrer, você recebeu uma negativa de Deus. Pode acontecer? Estou mentindo? Você recebeu uma negativa de Deus? Quem nunca recebeu uma negativa de Deus aí? Pode levantar a mão? Não tem. Todos nós recebemos a negativa de Deus. Mas o processo que você vai fazer para chegar lá, para você se tornar uma pessoa diferente, é isso que vai contar para a sua vida cristã. Então, você vai receber negativas? Vai, eu não estou jogando praga, nem quero que os irmãos me repreendam. Vai receber negativas de Deus. Porque nós estamos na terra, estamos suscetíveis a todo tipo de informação.
tem tanta informação. O meu irmão acha engraçado. Se eu falar para ele, olha, esse negócio aqui é bom, ele junta o dinheiro para comprar aquele, calma. Não, mas vamos ver lá na frente. Não, mas esse outro negócio é bom. Não, então, ele confia em mim, ele acha que ele tem algum tipo de confiança em mim, então ele fala assim, eu falo, olha, esse terreno aqui em tal lugar, não, então eu quero comprar, eu vou juntar dinheiro para comprar. Então ele não ele impossível, porque se ele entendeu que eu falei para aquilo era bom, mas é bom para mim, é bom para ele tem que avaliar se é bom para ele, tá bom? Então, é isso. Quando a dor chegar, quando o sofrimento chegar, quando as cicatrizes chegarem, o que o cristão tem de fazer? É parar? Você tem de parar? Não. Já vou responder, não é uma pergunta retórica. Você não vai ter de parar, você tem o quê? De continuar. Você vai continuar com dor? Você vai continuar sofrendo? Muitas vezes. Mas é como você vai continuar é que vai fazer a diferença na sua vida como cristão. É assim que Deus vai te olhar. Realmente, ele continuou. Eu disse não, mas ele mudou o caminho. Ele perseverou, mudou, fez a minha vontade. Será que Deus não vai ter um olhar diferente para você nesse momento? Com certeza ele vai ter, tá? Eu vou dar um exemplo muito comum que usa muito aí fora e usa aqui dentro, é sobre musculação. E a gente pode adaptar para esse tema que a gente está fazendo. Olha, uma máxima dos praticantes de musculação diz que não há ganho sem dor. Eu botei essa frase ali, né? Não há ganho sem dor. À medida que o atleta ou o cliente da academia vai ganhando resistência muscular, sua série aumenta. Então ele está fazendo exercício, ficou fortinho. O que vai acontecer? O músculo já enrijeceu. Só que se você continuar com a mesma carga, o teu músculo não avança. Você não cria mais músculo. Tá bom? De acordo com... A sua série aumenta, né? De acordo com o objetivo pessoal, quanto mais peso o indivíduo levanta, mais dor ele sente. Quanto mais próximo de Deus você está, mais dor você pode sentir. Porque Deus pode provar você um pouco mais. Porque Ele quer saber se você é aquele que deveria estar do lado dele. Então, é isso. A gente está trazendo aqui para a nossa vida cristã. Quanto mais dor se sente, mais massa muscular. Quanto mais dor, mais ganho com o Senhor. Mais intimidade com o Senhor. Então, eu sentindo dor, eu tenho de parar ou eu tenho de continuar? Eu não estou dizendo que eu tenho que alimentar uma dor, não é isso. Não vou falar para você que é para alimentar uma dor. É você tirar uma conclusão favorável daquela situação para a sua vida. Tá bom? Ele deve, para manter um corpo atlético, ele deve malhar, praticar e assim irá sentir dor cada vez que o peso aumentar. Então, quem está fazendo a musculação lá fora está sentindo dor. Por quê? A dor faz parte daquele processo. E a dor faz parte do processo da vida cristã. Ela faz parte do processo da vida cristã. Quem não está sentindo dor nenhuma, quem nunca sentiu dor nenhuma, você tem que reavaliar a sua vida com Deus. Tá? Mais uma vez, vou dizer, não estou pregando doutrina nenhuma de sofrimento. Tem um povo que quer se autoflagelar, que tem um povo que quer andar de joelho, subir escadas, chegar em tal lugar. Não estou falando nada disso. Você tem que se autoflagelar, nada disso. Eu estou falando que coisas acontecem na sua vida que não dependem de você e o que você tem de fazer, como você tem que atuar, como você tem que trabalhar. Tá? Essa mesma lógica pode ser usada na peregrinação espiritual do crente. Não estou afirmando que a dor é a única forma, tá, gente? Não é a única forma de você se aproximar do Senhor, mas a gente tem de aproveitar ela para poder se aproximar. Não é a única forma. Jejuar, orar, vida santa, você vai se aproximar de Deus? Vai. E você passando por uma dor e sendo bem-sucedido naquela passagem? Também vai. Isso é mais um ponto na vida cristã. Não é só esse ponto, mas é mais um ponto. Um ponto que a gente deixa de lado. A gente não quer passar. A gente não quer sofrer. Entendeu? Eu mesmo sou assim. Por mim, eu não sofreria nunca. Eu falo para vocês. Eu tenho muito medo de sofrer. Mas acaba acontecendo. Entendeu? E eu fiz esse estudo muito olhando para mim. Porque eu abdiquei
dessa lei do Senhor, né? Desse ensinamento. Eu deixei de lado esse ensinamento, porque eu não queria sofrer. Só que os sofrimentos vão chegando, as coisas vão acontecendo, e eu não posso paralisar, eu tenho de continuar. Eu tenho de viver uma vida de acordo, aceitável, de acordo com o que Deus quer para mim. Tá? Mas ele só se torna eficaz se nós não se torna eficaz se nós não pararmos, tá bom? Se não desistirmos de continuar a trilhar o caminho. Nesse caso, né, é nos exercitando, né? Então eu já volto aí para o exercício físico. Então, o exercício físico, né, quando alguém se aplica a fazer exercícios de musculação, o exercício é o quê? É para ele aumentar a massa muscular. Depois de 40 anos, a perda de massa muscular é maior, né, é acelerada. Então, é aconselhável você fazer exercícios que retomem a tua rigidez física, né, a tua massa muscular. Então, eu estou falando isso. A nossa massa muscular espiritual, ela tem de estar sendo trabalhada. A gente tem que olhar para isso também. Como é que a gente vai fazer? Sentir uma dor aqui, eu vou superar. Eu vou olhar para frente. Eu vou continuar. E isso vai ficar para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Não é assim? A palavra de Deus nos diz assim. Segue alguns versículos que devem nos fazer íntimos dessa doutrina. Tá? Então eu vou botar alguns versículos aqui, vou ler alguns versículos com os irmãos, que tem de nos deixar íntimos. Eu não estou falando algo da minha mente, eu estou falando algo que está na Bíblia. Tá bom? 1 Pedro 4, de 13 a 19. Diz assim. Olha só, preste atenção que a palavra de Deus diz. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se a gente não tivesse que participar dos sofrimentos de Cristo, não estaria escrito. Alegrem-se, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, assim, você sofreu junto com Cristo, quando a glória dele se manifestar, aquele sofrimento vai se tornar o quê? Alegria. Tá bom? Se vocês não são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Um versículo. O próximo, 2 Coríntios 1, de 5 a 7, diz assim, vamos lá. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, os sofrimentos dele transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Porque ele faz um contraponto entre o sofrimento e a alegria, entre o sofrimento e a consolação. Sem o sofrimento, como é que vai chegar a alegria? Aqui, de acordo com a palavra de Deus. Sem o sofrimento, como é que nós vamos ser consolados? Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Se você não tem o costume, se você abdica desse tipo de ensinamento, você não tem preparo para passar por essas situações. Você está despreparado. Você é um crente despreparado. Olha, eu vou abrir um negócio aqui para a glória do Senhor. Coloca diante de Deus. Senhor, eu quero esses aqui. Se ele te disser sim, vai fundo. Vai lá, vai fundo. Entendeu? Está demorando a resposta? Segue. Ele disse não, para. Ele disse não, para. Entendeu? Vai doer? Vai doer. Mas se você entender um não do Senhor, porque às vezes a gente não consegue entender o não, porque o sim está gritando tão alto dentro de você que o não do Senhor fica apagado. Então, se você entender o não do Senhor, se você entender audível nos teus ouvidos que Deus disse não, para. Porque quem é mais importante, você ou ele? É mais importante você agradar ele ou se agradar? São perguntas que eu quero que vocês pensem essa manhã, tá bom? Voltando, Romanos 8, 17 e 18. Tá botando aí, né? Mas eu vou ler aqui para ficar mais fácil. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
se de fato participamos dos seus sofrimentos, olha só, se de fato, três passagens que falam sobre o sofrimento. Eu não estou inventando algo da minha cabeça. Eu não estou querendo pregar doutrina errada aqui, não. Eu estou falando que a palavra de Deus diz assim, se de fato participamos dos seus sofrimentos, essa condicional quer dizer o seguinte, participamos mesmo? O que Deus quis dizer com isso? Você participa mesmo? Se de fato você participa, que deveria participar, não está participando por quê? Então, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para quem também participamos da sua glória. Para que também participamos da sua glória. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só, vou ler isso de novo, eu quero ouvir um glória a Deus. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus! Então, se você está sofrendo hoje, que você entende que é um sofrimento que Deus permitiu que viesse à tua vida, não é um sofrimento porque você errou, não. Não é um sofrimento porque você está passando por dificuldade financeira, porque você gasta demais. Não é esse tipo de sofrimento, não. É um sofrimento que você entende que Deus permitiu chegar na sua vida. É um sofrimento que ele é espiritual. Se você entende isso, isso é para quê? Para que lá na frente você receba a tua glória, a tua porção, aquilo que lhe está reservado. Tá bom? É para isso. Vamos lá, continuando. Olha só. Esse trecho é importante. Em comunhão com Ele, na nossa filiação e na união espiritual com Ele. Tá? O sofrimento é isso. Nós estamos em comunhão com Ele. Mas preste atenção aqui. A participação nos sofrimentos de Cristo, nós não falamos nos versículos que a gente deveria participar, a palavra de Deus não fala isso, que nós deveríamos participar dos sofrimentos dele. Então, assim, a participação nos sofrimentos de Cristo, por parte dos cristãos, não é na sua obra expiatória. Você não vai sofrer porque isso vai te trazer algum tipo de glória, não. Eu vou sofrer aqui pelo meu filho, que eu estou salvando meu filho. Não é na parte expiatória de Cristo, porque isso daí ninguém poderia ter feito, só ele. Não é na parte expiatória, tá bom? Na sua obra expiatória, substitutiva, penal e suficiente para o povo eleito de Deus. Mas sim, na identificação com o que ele passou e sofreu por nós. Tá? É semelhante, porque ninguém poderia passar o sofrimento que o Senhor passou. Ninguém. Tá? E o resultado do sofrimento dele é vida eterna, coisa que nós não podemos dar para outro. Então não estou falando aqui de um sofrimento que eu tenho que sofrer igual ao Senhor. Senhor, se eu sofreu isso, eu tenho que sofrer a mesma quantidade. Não estou falando desse tipo de sofrimento. Eu estou falando que nós temos que nos assemelhar e ver se o meu Senhor, o Todo-Poderoso, sofreu, por que eu não vou sofrer? Por que eu não posso sofrer? Quem sou eu para que eu não possa sofrer? Se o Todo-Poderoso sofreu, se o Todo-Poderoso passou por tudo tudo que passou e calado estava e ficou, por que eu tenho que espernear? Por que eu tenho que tomar uma outra atitude que não seja a semelhante que ele está me mostrando na palavra dele? É isso que eu estou falando para os irmãos. Tá? A gente vai passar mais um slide. Passa, por favor, Lana. Acho que esse é o 4? Não podemos. Isso. É o 4. Estou indo, hein? Orem por mim, irmãos, que eu quero terminar dentro do que está proposto, hein? Não podemos parar diante das dificuldades. Olha só, a dor é algo inerente ao ser humano. Não é nada extraordinário sentir dor, seja ela física ou emocional. Às vezes alguém fala assim, como eu sofro mais que todo mundo. Né? O meu sofrimento, a minha dor, ela dói mais que a dos outros. Você está na pele de alguém para dizer se o teu sofrimento é maior que o dos outros? Tá? Então a dor, o sofrimento, cada um tem a sua. Não é algo extraordinário, não. Tá bom? A minha dor não é maior que a do meu amigo. A minha dor é a minha dor. E eu tenho que saber trabalhar ela. Tá bom? Provérbios 14, 13 diz assim, mesmo no riso, o coração pode sofrer. Essa passagem de Provérbios é interessante, que ele fala assim, você está rindo e a qualquer momento você pode cair. Você está rindo e a qualquer momento você pode sofrer.
essa passagem ela é interessante por isso, que ela te dá esses dois contrapontos uma passagem tão curtinha. Olha, mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Você está alegre aqui agora e, pô, acabou. Você está sorrindo aqui agora e recebeu uma notícia triste. Recebeu uma notícia que acabou com o teu dia. Mas você não estava alegre, a alegria toda foi embora. Tudo que Deus fez para você, até aquele momento, para te sustentar alegre e feliz, ela acabou com uma notícia só. Ah, faleceu minha mãe, faleceu meu pai, aconteceu tal coisa, né? Uma bomba estourou em algum lugar, entendeu? Então, assim, olha num versículo só, esse contraste dessas duas ideias, de alegria e tristeza, coisa que nós deveríamos falar mais na igreja. A gente deveria falar mais, a gente tem que conversar mais um com os outros. Olha só, estou passando tal coisa, tá? Eu gosto quando, assim, eu não gosto, assim, vou ser sincero, daqueles irmãos que estão sempre sofrendo, um sofrimento louco, não sei o quê, e a gente fala assim, meu Deus, sempre... A vida do cristão não pode ser sempre sofrimento. Se a sua vida é sempre sofrimento, tem algo errado. Do contrário, também é verdadeiro. Se a tua vida não tem sofrimento nenhum, você está deixando algo passar. Então, o irmão fala, estou sofrendo. Passa um ano, passa 2, passam 3 anos, passam 10 anos. O irmão está sofrendo desde aquele primeiro dia que você perguntou. Não mudou nada. Não mudou nada. Não leve isso para a sua vida. Não é esse sofrimento que o Senhor está pregando na palavra dele, não. Tá? São coisas cíclicas, algo que acontece, ele tem início, tem meio, tem fim, é assim. O sofrimento que o Senhor está falando são esses. Você vai passar por isso para você crescer um degrau. Agora, para você crescer mais um degrau, tu vai passar por isso. Você vai crescer outro degrau, não é assim? Até chegar à estatura de varão perfeito. Vamos chegar? Não, porque a gente está na terra, mas a gente tem que caminhar até a estatura de varão perfeito, tá bom? Porém, é possível aprender a estar bem e feliz em toda e qualquer situação? Olha só, você está passando por uma felicidade, por uma alegria, né? Algo muito bom, algo que está te deixando muito contente. É fácil você está passando por essa situação. Mas você está passando por uma coisa que é dolorosa. É fácil você estar feliz ali? Claro que não. É muito difícil. É isso que eu quero falar para os irmãos. É difícil você... E não estou dizendo que os irmãos devam se culpar por isso, não. Tá? Porque nós somos humanos. Então, você está passando por uma situação complexa, difícil, você vai estar contristado? Vai. Você vai estar sim. É normal, você é ser humano. Porém, o nosso Deus nos dá instrumentos para que a gente possa passar com perfeição por aquela situação. O nosso Deus nos dá a paz. Muitas vezes você passa por uma luta, às vezes eu admiro muito esses irmãos, tá? Que eles passam por luta e você vê sorriso nos lábios dele. Eu falo, como é que ele consegue? É porque ele tem a paz do nosso Deus que excede todo entendimento. Por isso que o mundo lá fora não pode escutar não é que não possa, eles não têm como assimilar esse estudo, porque o crente, ele tem a paz que é dada só aos filhos do Senhor, que não é dada lá fora. Então, nós temos instrumentos para poder passar por qualquer tipo de luta? Temos, nosso Deus nos capacita com a paz dele, tá? Vamos lá. Ouviu um glória a Deus? Ouviu um aleluia? Um amém? Amém. Sim, claro que nos dá, né? Eu vou ler algumas coisas que aconteceram na vida de Paulo. Paulo sofreu muito, né? Muitas coisas aconteceram com ele. Então, assim, a gente pesquisando, a gente achou isso. Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. O crente, ele vem para a igreja, ele só quer ter fartura. Por que ele só quer ter fartura se Paulo sabe passar por necessidade? Eu não entendo isso não, tá? E ainda assim nós colocamos culpa no Senhor. Só que Paulo, quando ele fala sei passar por necessidade e sei o que é fartura, ele fala assim, eu sei quais são as duas situações, quais são as duas ideias. Ele quer passar pela necessidade? Claro que não, mas ele sabe passar pela necessidade? Sabe. É isso que ele estava explicando. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele tinha o quê?
a paz do Senhor. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Se ele tem a força do Senhor, era o que para ele bastava. Para a gente hoje em dia basta tantas outras coisas, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter tantas coisas, eu tenho que ter escola particular, eu tenho que ter tudo para eu poder ser feliz no Senhor. E se você não tiver uma dessas coisas, a sua felicidade vai diminuir? Ela tende a diminuir? Pensa. Tá? Esta afirmação vem de um homem experimentado em dores. Paulo não fala isso da boca para fora, tá? Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi preso em Jerusalém. Olha quanta coisa que esse homem passou. Tá? Foi acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio indo para Roma, foi picado por uma víbora em Malta, chegou em Roma preso e algemado. Vocês já viram na televisão aquele pessoal às vezes está algemado assim, né? Aí bota uma roupa assim em cima da algema, né? Para fingir que não está algemado. Já viram aquilo? Que vergonha. Se coloca no lugar de Paulo aqui. Como é que ele chega em algum lugar preso e ele ainda assim prega o evangelho? Ele ainda assim falou coisas que nos impactam até hoje. Não por ele, claro, mas pelo Espírito Santo. Ele se deixou usar como instrumento da vontade do Senhor. Ele não deixou todas essas coisas aqui afetarem a sua vida de tal forma que o paralisasse. Ele não ficou paralisado. Essas coisas aqui foram o quê? Degraus. Para ele o quê? Ir subindo até chegar o quê? À altura de varão perfeito. Esse aqui é um grande exemplo para nós hoje em dia, tá? Mas nunca desistiu, pois carregava dentro de si uma certeza. Qual era a certeza? As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Tá? Tudo que aconteceu para ele em Cristo, ele sabendo que o Senhor estava sobre a vida dele, ele sabia que aquelas coisas que Deus permitia acontecer por conta do evangelho, para que irmã Rita, para que irmã Rosângela, para que Gisele, para que pastor João pudessem ouvir a palavra hoje. Esse homem sofreu naquele tempo. Já pensaram sobre isso? Vocês já pensaram no legado que vocês vão deixar? Ele deixou um legado. Eu vou viver minha vida e só. Não tenho legado nenhum para deixar. Não tenho ensinamento nenhum para deixar. Eu acho uma vida muito sem proveito quando você não tem um legado para deixar. Houve um chefe uma vez que ele dedicou muita vida dele ao trabalho. E ele, num tempo, os filhos chamaram ele para uma reunião. E ele foi para a reunião com os filhos. E os filhos botaram o dedo em sua cara e falaram: olha só, você não foi um bom pai. Qual pai, qual mãe que está aqui essa manhã, que está em casa, quer ouvir isso de um filho? Nenhum. Ele deu de tudo, porque ele era chefe, tinha dinheiro, as crianças tinham estudo, tinham de tudo, tinham carro, tinham tudo, tinham um lugar bom para morar, tinham tudo. Porém, eles não tinham a presença do pai. Qual foi o legado que esse pai deixou para os filhos? Nenhum. Talvez um legado muito negativo. Porém, ele reconheceu o erro dele, ele falou: eu reconheço o meu erro, eu sei que eu errei, porque eu priorizei algo que não era para priorizar. Porém, eu quero pedir a vocês que não repliquem com os seus filhos. Ele falou isso. Ele teve a hombridade de reconhecer o erro dele e dizer que os filhos não replicassem aquilo. Que se ele tivesse que deixar um legado para seus filhos, era que os filhos dele não replicassem o erro dele, fossem diferentes. Ele deixou um legado, ainda assim, com todo o erro que ele cometeu, né, não sendo um pai presente do que no sentido que os filhos queriam que fosse, porém ele conseguiu corrigir, que ele falou assim: então eu quero que vocês não repliquem isso com seus filhos, sejam melhores do que eu fui, tá? Então, qual é o legado que o cristão pode deixar, você como cristão pode deixar para o seu filho, para aqueles que estão ao seu redor? Sabe? Eu vou falar assim, vira e mexe eu falo lá em casa, eu sinto uma falta da irmã Alzira. E eu conheci ela tão pouco.
E assim, às vezes que eu tive contato com ela, né? Ela veio aqui já no estado avançado da doença, né? E ela veio para o meu casamento, ela fez questão de vir para o meu casamento, né? No caso, casamento meu não, de Débora, né? Que ela mal me conhecia. E ela falou com a gente e tal. E todas as vezes que eu encontrava com ela, eu sentia uma paz, uma alegria, né? E era tão bom. E vira e mexe eu falo assim, como é bom, né, ter irmãos como a irmã Alzira. Ela deixou um legado. Tenho certeza que se eu for perguntar a muitos antigos aqui, que eles vão ter muitas coisas boas para falar da irmã Alzira. Eu tive pouquíssimo contato, mas o pouco que nós interagimos, ela deixou uma marca na minha vida. Qual a marca ou o legado que nós podemos deixar na vida dos nossos irmãos, dos nossos filhos? Eu quero que vocês pensem nisso. Paulo, ele sofreu para que nós pudéssemos ter essa palavra. Ele sofreu para que o legado dele chegasse até nós, por vaidade não, pelo evangelho. Tá? Ele falou aqui. Filipenses 1:12 a 8, de 1:12 a 8, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, que era fazer com que o evangelho fosse mais adiante, tá bom? De maneira que as minhas cadeias, não é o cara ser preso aí porque é ladrão, não, porque é corrupto, não. As cadeias dele, ele tinha conhecimento das cadeias, das prisões dele, por que ele estava sendo preso, ele tinha conhecimento, tá? Não era algo vergonhoso para ele. Em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Então, as cadeias dele eram exemplo para os inimigos, tá bom? E de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, ele deixou um legado. Na verdade, o legado é quando você deixa assim, mais ou menos, é quando você morre, né? Mas ele já viu na hora, né? Aquilo que ele estava ensinando, que ele estava pregando, outros já estavam replicando na hora. E a gente vem replicando até hoje. Esse homem morreu há tanto tempo e até hoje nós falamos dele. Até hoje ele é exemplo para a nossa vida. Até hoje, algumas coisas que fazemos, a gente pode pensar, o que Paulo faria nesse momento? Como que Paulo agiria nesse momento para eu agir parecido com ele? Então, são esses tipos de exemplos que nós temos que primeiro pensar e depois dizer, o que eu vou deixar para a minha geração? Não acho justo, com as próximas gerações, a gente só viver por viver. Não acho certo, entendeu? Isso é um pensamento meu. A gente tem que deixar alguma coisa. Algo tem que ficar para que as gerações possam se apoiar. Puxa, aquela pessoa lá, né, meu pai, meu avô, fala isso para que eu pudesse estar aqui hoje. Hoje eu desfruto de tudo aquilo que ele fez, falou. Hoje eu tenho uma igreja porque ele começou essa obra. Hoje eu posso pregar o evangelho aqui porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Eu tenho cadeiras. Então, você pode dizer, você pode trabalhar nesse sentido? Pode. E no meu coração, humildemente falando para os irmãos, é o que nós devemos fazer, tá? Não passe por essa vida sem deixar legado bom nenhum. Tem gente que deixa legado para o mal, tá? Mas a gente tem que deixar um legado para o bem, para o Senhor, para o evangelho, para as coisas que vão trazer outros à vida, vão trazer outros ao evangelho. Passa, por favor, é o 5º. Quando Deus diz não aos nossos sonhos. Quem já ouviu uma negativa do Senhor aí? Já ouviram? Tem gente aí que já ouviu, tá? Deus, ele pode dizer não aos teus sonhos. Pode ou não pode? Ele tem soberania para isso ou não tem? Eu vou ficar chateadinho, magoadinho com o Senhor porque ele disse não para mim? Isso é uma infantilidade. A gente tem que começar a amadurecer. Eu estou me colocando nesse grupo, tá? Se Deus disser não para mim, eu não posso ficar chateadinho, não. Estou magoadinho, não. Acabou. Disse não? Disse não. Ele não tem soberania? Eu falei uma vez com Débora, olha, eu quero fazer... A Débora falou, eu quero fazer aqui
o seguro do carro aqui com o vizinho. Eu falei assim, não gosto muito de fazer esses negócios com o vizinho, não. Não, mas é gente boa, tal, não sei o quê. Eu falei, sim, se aumentar o serviço dele, ele vai me autorizar a dizer não para ele? Porque eu quero poder dizer não. E o meu não para qualquer um, a pessoa tem que aceitar. Ah, eu não quero emprestar dinheiro. Eu sou obrigado? Não, sou obrigado. Ah, é meu parente. Não, quem quiser que fique chateado, mas eu não sou obrigado. Ah, eu não quero, eu quero dizer não pro serviço do vizinho. Posso dizer não? Posso. Então eu deixei claro, tá chegando aí, ela é testemunha, que eu falei isso para ela. Entreguei logo, desculpa. Entreguei, desculpa. Desculpa, tá linda. Então eu falei assim, ó, se o serviço dele aumentar, eu vou poder dizer não para ele? Fala isso com ele. Se eu puder dizer não, eu vou fazer agora. Se eu não puder dizer não, lá na frente, porque assim, se eu disser não e ele não quiser mais ser meu vizinho, porque o vizinho é alguém que você pode contar. Eu estou sempre disposto para qualquer vizinho, sempre disposto. Não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu estou disposto a ouvir o que ele me pede. Vai chegar um vizinho com alguém precisando de ajuda, alguém passando mal. Você vai dizer não? Você não pode, porque a hora que você passar mal, quem vai te levar para o médico é o vizinho. Então, é uma reciprocidade. A vizinhança é reciprocidade. Se você dá coisa que não presta para o vizinho, ele vai te dar coisa boa? Claro que não. Entendeu? Claro que não. Então, eu falei assim, eu posso dizer não? Se eu puder dizer não, e ele continuar meu vizinho, ele entender, ele tiver maturidade para ele entender que aquele não foi porque o serviço aumentou, então, beleza, a gente vai fazer. Até hoje estamos fazendo porque até hoje serviu. Mas de uma hora para outra não servir mais, obrigado, eu vou procurar outro porque eu não tenho recursos para isso daí. E ele tem que entender. Tá bom? Então, quando Deus diz não para você, não é para ficar chateadinho, magoadinho, não. Tá bom? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Imagina só, você planeja algo por um bom tempo. Olha só, gente, isso aqui é um relato, né? Eu vou fazer para vocês. Você planeja algo por um bom tempo, se prepara para aquilo, sonha acordado com todos os detalhes. Olha só, você tem um sonho e você coloca esse sonho materializado. Você começa a materializar ele. Então você sonha, então você fala, vou fazer assim, quando chegar o dinheiro, vou fazer assim, assim, o dinheiro chegou. Então você começa a botar tudo em prática, tá? Eu estou colocando um exemplo. De repente, da maneira mais inesperada possível, aquilo parece estar acontecendo. Olha, o sonho começou a se desenvolver e aquilo começou a caminhar. Vamos lá. E está dando tudo certo. Você se anima, finalmente você pensa, Deus respondeu a minha oração. Tu está vendo todas as respostas, está dando tudo certo, gente. Meu Deus, que beleza, glórias a Deus. Né? Nesse momento, quando está dando tudo certo, é glória a Deus, Jesus me ama. Né? Nesse momento é tudo assim, né? A gente está muito maravilhado com tudo aquilo que está acontecendo. Entretanto, pouco a pouco você percebe que a paz que deveria acompanhar aquela decisão não chega. Tá? Então, o teu sonho está se realizando, porém, em paralelo, a paz não está chegando. Deveria estar chegando ao mesmo tempo, não? Se é algo de Deus, o teu sonho ele tem de vir acompanhado de outras coisas boas, que é algo do Senhor, você orou, Deus respondeu que sim, não é isso? Mas a paz ela não está chegando. E por conta desse sonho, você está sofrendo muito. Tá? Finalmente você pensa, Deus respondeu a minha oração. Entretanto, pouco a pouco você percebe que a paz que deveria acompanhar aquela decisão não chega. E por mais que você queira que aquele sonho se concretize, seu coração está cheio de dúvidas. Olha só a dúvida, entendeu? Você não está ouvindo a voz de Deus. E seu livrinho de oração está lotado de páginas pedindo paz e conforto. Então você tem um sonho, aquele sonho é de Deus para a tua vida, por que esse sonho está te trazendo tanto problema, tantas coisas? Vamos pelo menos humanamente avaliar se isso realmente é o que Deus queria? Será que a voz do sim dentro do meu coração, ela foi muito mais alta do que a voz do não de Deus, quando Deus disse a negativa? Vocês já pensaram sobre isso? Então, toda vez que vocês tiverem esse tipo de algum sonho, alguma coisa, coloca para Deus. Ouve o sim, ouve o não dele. Entendeu? Com sim é muito mais fácil. O não é o que nós estamos tratando aqui.
Não era para ser assim. Você pensa, mas você continua. Você força, você se esforça. Parece tão correto, tão adequado, teria tanta glória. Você pede uma coisa que é para glorificar a Deus. Senhor, eu quero um emprego melhor para poder dar um dízimo melhor. Quem nunca pediu isso? Eu peço isso todo dia. Senhor, me dá algo melhor para eu poder dar um dízimo melhor na igreja. Eu peço, entendeu? Eu quero. Quem gostaria de dizimar aí 100 mil reais? Levanta a mão. Aí, olha, é pegadinha, tá? Quem não gostaria de dizimar 100 mil reais? Quem não quer de jeito nenhum? Só o China? China, tu caiu na pegadinha, tá? Porque se você dizima 100 mil reais, 100 mil é 10% do que você ganha. Tá bom? Isso é da pegadinha. Então fala assim, Senhor, eu quero dizimar 10 mil, quero dizimar 20 mil. Porque é 10% do que você ganha. Tá entendendo? Então, assim, a gente pede, e não é para a glória de Deus, você não vai dizimar mais, nossa igreja não vai ter mais recursos para fazer tantas outras coisas, evangelizar, ajudar e tudo mais. Você está pedindo coisa que é para o Senhor, não está pedindo? E ele diz, não quero que você faça isso aí, você ganhe isso aí, que se você chegue nesse trabalho, ele vai te dizer não. Mas, Senhor, é para a tua glória. Não. Ficou magoadinho? Ficou chateadinho? Vamos lá. Por que então isso insiste em não se concretizar se é para a glória do Senhor? De repente, em meio a um turbilhão de vozes na sua cabeça, você ouve um sonoro e ressonante não. Olha o não do Senhor. A voz do Senhor, a voz do Senhor. Aquele não que você insistiu por meses em fingir não escutar. Agora ressoa tão alto quanto um trovão. Por que você está ouvindo esse não? Porque a paz, ela sumiu do teu redor. Olha o tanto de não que você está ouvindo, e a paz está ali, a paz foi embora. Senhor, tinha tanta paz antes, porque a paz agora sumiu. É um indício de que aquilo ali não deveria estar acontecendo. Você não deveria estar insistindo em algo que Deus disse não para você. Agora ressoa tão alto quanto um trovão em meio à tempestade que está em seu coração. E você não consegue mais ignorar. Mas aí algo surpreendentemente acontece. Paz. Você ouviu um não, e a partir daquele não, você começa a ter a paz. Aí você pensa, é paz ou sonho que eu quero? Né? Tem uma brincadeira aí fora, assim, você quer ter razão ou você quer ter feliz? Eu quero ser feliz, não é? Não tem uma coisa aí fora que fala assim? É o sonho que eu quero concretizar, à custa de ouvir um não do Senhor, indo contra a vontade dele, ou é a paz que excede todo entendimento, que eu preciso dela para poder caminhar? O que eu vou querer? Qual é o que eu quero fazer? É isso que eu estou falando. Você agora está no meio do furacão. Você está no meio da situação. O que você vai fazer? Você vai buscar a paz ou você vai buscar o sonho que o Senhor não quis para você? Mas é o sonho que vai glorificar o Senhor. Mas ele não quis para a sua vida. Que ele sabe, ele entende que aquilo lá na frente não vai ser o que você gostaria de receber totalmente. Ele tem noção. Então, por isso que ele te disse não. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar isso aqui, que aqui tem mais coisas para ler. Então, assim, quando Deus diz não aos nossos sonhos, é porque aquilo não seria bom. Seria também desastroso. A gente já pensou? Quando o Senhor diz não para os seus sonhos, que aquilo poderia ser um desastre, eu estava fazendo isso aqui, esse estudo, e eu estava vendo um vídeo de como o pastor ele queria fazer uma cisterna. Aí o Isaías pegou, fez um vídeo da bagunça que ficou, né? Lama aqui em volta, o pessoal tirou aquele monte de coisa. Por que eu estou dizendo isso? O pastor João estava preparando aquilo na mente dele, para ele era a coisa mais certa no mundo fazer uma cisterna. E ele empenhou toda a força dele, todo o recurso, tudo que ele podia. Ele falou, não, eu vou avançar nisso aqui, porque eu quero uma cisterna aqui na igreja, né? Quero deixar um legado para a igreja. Não faz para ele faz para a igreja. Então eu quero deixar uma cisterna aqui. Ele fez tudo o que estava possível. Aí furaram, foi uma lambança aqui, uma lama, né? Foi lá para fora, né? O Isaías fez... foi o que eu falei? Cisterna, né? Desculpa. É um poço artesiano. E foi lá para fora, uma lama, um negócio horrível.
que parecia assim, você olhando aquela situação, isso não vai ter como limpar nunca, né? Quem viu aqueles vídeos, né, falava assim, isso não vai limpar nunca. Mas tá aí, tá tudo limpo hoje. Chegou lá na frente, o pastor João insistiu, chamou o técnico e falou assim, olha, vamos continuar. E ele falou, não, a gente chegou num momento que a gente não pode mais, quebrou broca, e não dá mais, a gente vai, fica arriscado continuar. Ele ouviu o não de Deus. Entendeu? Ele preparou toda a vida dele para que aquele, como é que é? Poço artesiano. Isso. Tivesse lá. Ele fez tudo o que ele podia, só que ele ouviu um não do Senhor. E eu lembro da expressão dele de quando ele falou que a gente não vai conseguir. Eu sei que ele ficou decepcionado. Eu vi a expressão dele. Porém, ele ouviu o não e seguiu. A gente tem exemplo na casa do Senhor. Não precisa buscar longe não, tá? Tem exemplo aqui. Ele ouviu o não e seguiu. Era o que ele queria fazer? Era. Quem conhece o pastor João sabe que é difícil demover uma ideia dele. Era o que ele queria fazer. Mas ele ouviu um não do Senhor e acabou. E ele passou, vamos embora. Entendeu? O técnico falou, não dá, vai ficar arriscado. E a decisão dele, ele podia tomar uma outra decisão? Poderia ter tomado uma outra decisão. Mas ele preferiu seguir o conselho do Senhor. Ele entendeu o que Deus estava falando. Mas ele não fez todos os preparativos. Deus não deu toda a indicação na mente dele, no coração dele, que aquilo ali era para glorificar a Deus, era para a obra do Senhor, era para deixar um legado. Mas lá na frente, ele teve que passar por tudo isso. Quando chegou lá na frente, ele ouviu um não. E ele, como um bom seguidor do Senhor, como alguém, um bom líder que também segue ordens, ele seguiu a ordem de Deus e parou. Tá bom. Então, a gente vai seguir por outro caminho. Nós vamos fazer uma outra coisa. Esse exemplo é o seguinte, pastor João está lá na cama, lá sofrendo, chorando. Ai, Deus não me deu o poço artesiano. Ai, ficou assim lá? Alguém viu? Eu não vi. A Gisele está lá, não viu. Entendeu? Ele falou, não, o Senhor falou, eu não vou ficar magoadinho, não, eu vou passar em frente, eu vou seguir. Ele quer que eu faça outra coisa. Eu não posso paralisar. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Ao crente não é dado o direito de paralisar. Se você quer paralisar, sai da igreja. Não é o teu lugar aqui. Ao crente não é dado o direito de paralisar. Chegou um obstáculo, ele tem que pelo menos tentar ultrapassar o obstáculo. Ele não pode, é muito alto, não vou nem tentar. Não, ele vai tentar. Ele vai dar um salto, Deus vai fazer ele levitar sobre o obstáculo. Sim ou não? Amém? Então você vai passar pelo obstáculo, porque o nosso Deus nos capacita. Ele te dá o poder para você fazer. Tá entendendo? Mas você tem que estar o quê? Ligado, antenado com o Senhor. Tá bom? Então, se você vai desistir ao primeiro indício de que algo não vai dar errado, que vai dar errado, que você vai ser frustrado, sai da igreja, porque você vai ficar sofrendo aqui, ó, a vida toda. A vida toda, meu conselho para você, tá? Desculpa, pastor João, mas é meu conselho. Sai da igreja. Agora, se você quer ultrapassar os obstáculos em meio ao vendaval, em meio à luta, o lugar é esse. É aqui que você tem de estar. Porque você aqui vai ser ensinado a passar por um obstáculo e lá, todo machucado, todo dolorido, continuar caminhando, dando glória a Deus ainda. Tá bom? Então aqui é o lugar para isso. Se você está prostrado diante de qualquer dor, diante de qualquer cicatriz, não fique prostrado. O Senhor não nos ensina isso. Isso não é o ensinamento da Bíblia. Aconteceu algo na sua vida, você tem de se levantar. Ouviu uma negativa do Senhor, Senhor, mais importante é a tua voz do que a minha. A tua vontade é mais importante do que a minha. A minha não importa. Importa eu te servir. Importante é o Senhor. Entenderam isso? É desse jeito. Então você está no lugar de pessoas que são pessoas corajosas. Nosso Deus te dá coragem acima de tudo, porque você olhando qualquer tipo de obstáculo, você sabe que você não vai conseguir passar daquilo com a tua própria força. A tua força não é o suficiente. Somente com a coragem que o nosso Deus nos dá, a gente consegue ultrapassar o obstáculo. Tá bom, irmãos? Deixa eu ver.
Quando abandonar um sonho. Ih, pastor João. Negócio aqui. Hã? Pode ir mais? Outro dia? Deixa eu ver. Tem coisa ainda. Gente. Alguém tem que me policiar. Vou sentar com o senhor depois. Você me policiar. Mas falei bastante, não foi? Falei bastante. Eu posso até encerrar a aula aqui. Posso encerrar? Não, mas aí acaba não ter a outra, não é isso? Ah, tá. Tem que ter outra. Tô brincando, tá? Então, assim, gente, desculpa, mas é aquilo. É que eu tenho muita coisa para falar, eu fico engasgado, aí eu quero estar falando. O Caio José odeia. Quando eu começo a brigar com ele, eu falo 10 vezes a mesma coisa. Ele, pai, o senhor fala 10 vezes a mesma coisa, então não faz, porque senão você vai ouvir 10 vezes a mesma coisa. É só tu não fazer. Então eu já tô te falando porque é para te punir das 10 vezes, entendeu? Não fala. É como se ele tivesse feito 10 coisas erradas. Eu falo 10 vezes. Eu vou falando, aí depois eu mudo as palavras e vou falando mais até eu irritar ele de outra maneira. Entendeu? Ele me irritou, eu vou irritar ele falando. Tá? Mas não é o caso aqui, não quero irritar vocês, não. Tá bom, gente? Eu agradeço a paciência dos irmãos. Tá bom? Então, vamos deixar para outro dia. Vamos pensar, meditar sobre essa palavra que foi dada aqui. Não foi algo do meu coração, foi algo que foi para mim. Quando eu coloco esses estudos, são coisas que eu faço para mim também. Que eu me vejo nessa enrascada, nessa luta, que eu tenho que superar também. E eu preciso dessa palavra dentro do meu coração. Então, se eu estou precisando, e como nós somos um corpo, nós somos um em Cristo, vocês também estão, não é assim? Se eu estou sofrendo, vocês estão sofrendo, não é isso? E se eu estou alegre, vocês estão alegres também. Então, eu entendo, se eu estou sofrendo por isso, é que tem algum irmão lá sofrendo também. Então, eu penso de falar as coisas que estão dentro do meu coração, claro que com o aval do Senhor. Então, eu agradeço essa oportunidade, quero que os irmãos pensem nisso tudo que foi falado aqui. Pense que o cristão, ele não pode paralisar. O cristão, ele tem que olhar uma dor e um sofrimento e você tem que forçar aquilo cicatrizar. Abrir uma ferida, essa ferida ela não pode ficar de contínuo aberta. Não pode. Ela tem de fechar em algum momento. Senão, você está passando um sofrimento eterno. Nosso Deus não diz sofrimento eterno, Ele diz paz. O nosso Senhor diz paz, Ele não diz sofre. Então, abriu uma ferida, sentiu uma dor, o que vamos fazer para aquilo fechar? Qual é o remédio para a dor passar? Tá? Quero encerrar aqui essa parte do estudo, então vai ter um 2 aí lá na frente, e agradecer aí a minha oportunidade em nome de Jesus.